Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, sou formada em Letras, Português e Inglês pelo Centro Universitário Alfredo Nasser e atualmente sou aluna do mestrado na Universidade Federal de Goiás. Durante o primeiro semestre de 2021, eu realizei uma pesquisa, um estudo de caso com meus alunos de aulas particulares de língua inglesa e que por conta da pandemia foram ministradas de forma online, né, pela plataforma Zoom. Então eu queria investigar quais eram os efeitos de atividades colaborativas nesse ambiente de aprendizagem. Eu cheguei um grupo de 5 alunos e esses alunos me relataram que todos eles só estavam tendo uma experiência de aulas virtuais a partir da pandemia. Então eu busquei investigar quais seriam os efeitos de atividades colaborativas, de atividades que envolviam a interação entre eles, e quais eram as perspectivas de cada aluno diante desse novo cenário. Apesar de não ter desenvolvido as suas pesquisas e todo o seu aparato teórico para o aprendizado de línguas, para o ensino de línguas, aliás, Vygotsky é um autor que traz apontamentos muito importantes quando se leva em consideração a perspectiva colaborativa e interativa no ensino de línguas. Além disso, outro conceito interessante para essa análise foi o conceito de letramento digital. Apesar de não ser um conceito que surgiu com a pandemia, esse conceito veio à tona, contudo, né, que foi imposto a nós diante de tudo que professores e alunos tiveram que lidar depois de se depararem com esse ensino remoto, com atividades à distância, com ambientes virtuais de aprendizagem. O letramento digital, muitos autores definem o letramento digital como basicamente, de forma simples, como a habilidade de ler, de produzir textos em telas, né? E de manusear esses aparelhos eletrônicos. Levando em consideração que isso era algo novo para esses estudantes, então a falta de letramento digital acabou dificultando bastante essa interação virtual. Então, além de estarem interagindo entre si, e colaborando, trocando conhecimento em língua inglesa, esses alunos também estavam agindo de forma colaborativa e contribuindo de forma colaborativa para o letramento digital uns dos outros. Apesar de que todos apresentavam dificuldades, eu pude perceber que esse letramento digital imposto a nós, né, durante esse período de pandemia, tem se desenvolvido de forma colaborativa. Eu acredito que nós vamos sair desse período de distanciamento social com um nível assim geral de letramento digital mais elevado. Obviamente, cada contexto apresenta as suas dificuldades, cada contexto deve ser analisado de acordo com as suas singularidades. E por esse motivo,
Eu busquei compreender também as perspectivas desses alunos, quais eram as dificuldades, quais eram as facilidades que eles apresentavam diante desse novo modelo e diante desse novo ambiente de aulas, né? Então, entre as dificuldades que foram apresentadas através de um questionário aplicado a cada um deles de forma individual, eles me apresentaram muita dificuldade de concentração, né, nas aulas, por conta de interferências externas, né, pela falta de um ambiente adequado para estudo. As atividades colaborativas influenciaram de forma positiva para que essa dificuldade de concentração fosse amenizada. Então, posteriormente, alguns alunos me relataram que estar envolvido, estar interagindo ali naquela videoconferência, né, ajudou de forma significativa na concentração deles. Então, uma aula simplesmente expositiva, onde o professor expõe o conteúdo, apresenta o conteúdo e onde existe pouco espaço de fala para o aluno, acaba dificultando ainda mais esse processo, né? Então, quando o aluno se sente envolvido ali, sente que ele tem um espaço de fala, né? Foi algo que nesse ambiente foi muito produtivo, foi algo muito positivo para o aprendizado deles. Ao final da sequência didática apresentada, um aluno ainda me relatou que o seu desempenho em aulas presenciais é bem melhor do que em aulas em ambientes virtuais, mas o intuito não é comparar, né, qual ambiente de aprendizagem é melhor ou qual é pior. Acredito que todos os ambientes cada um tem suas dificuldades, né? E nós podemos solucionar essas dificuldades, acredito que estabelecendo um relacionamento próximo, estabelecendo um diálogo entre professor e aluno. É importante tornar essas aulas em ambientes virtuais aulas mais humanizadas. Eu acredito que isso resume bem o que eu percebi e a necessidade dos alunos era de ter esse contato, né? Muitos deles me relataram, um deles me relatou que quando está em sala de aula, o professor está ali do lado, né? Então pode ajudá-lo. Então eu percebi que essa falta dessa interação mais humanizada dificulta ainda mais esse processo. Outro fator interessante que eu percebi durante essa experiência foi a falta de autonomia também dos alunos. Então, além de pensar em como promover o letramento digital desses alunos, é importante pensar como promover a autonomia desses alunos. O ambiente virtual de aprendizagem é um ambiente em que exige muito a autonomia dos estudantes envolvidos. Eu pude perceber que a falta de autonomia nos alunos também é algo que dificulta bastante aí, o alcance de bons resultados. As tecnologias digitais precisam ainda de muita evolução no que diz respeito a ensino, a educação e tecnologia digital. Então ainda há muito a ser investigado, ainda há muito a ser discutido, considerando, né, a pluralidade de cada dos ambientes de aprendizagem do Brasil. Então cada contexto deve ser analisado ali
de forma diferente, então ainda há muito a ser discutido. Então é importante pensar na requalificação do trabalho do professor também. Então, não só alunos apresentaram dificuldades, mas professores, eu enquanto professora, também tenho dificuldades, também tenho uma falta de letramento digital. Então, é importante pensar na qualificação do professor para lidar com esses tipos de ambientes, com esses tipos de situações. Nós temos que pensar também que esses ambientes cada vez têm assim, inserido na nossa realidade, e não apenas com o fim do distanciamento social, isso vai simplesmente sumir e nós vamos voltar ao normal, né, digamos assim. Então, esses ambientes virtuais de aprendizagem, as tecnologias digitais na educação, elas não vêm para... A ideia não é que elas substituam o ensino presencial, o ensino e a aprendizagem presencial, mas é importante pensar de maneira estratégica em como essas tecnologias digitais podem melhorar o ensino, a aprendizagem de línguas, como que elas podem complementar, né, o ensino presencial, e sempre considerando as perspectivas de cada aluno, as perspectivas de cada aluno, de cada grupo, de cada contexto, né? Mas eles reconhecem o quão interessante isso pode ser, eles se mostraram interessados nesse tipo, né, de interação, de colaboração. Eles se mostraram bem interessados, apesar desse sentimento de insegurança, apesar dessa incerteza, né? Mas, como eu disse anteriormente, a falta de letramento digital então dificulta também, dificulta esse processo, né? Então é algo que vai melhorando gradativamente. E é importante ressaltar a importância dessas plataformas para que o ensino se tornasse possível em tempos de distanciamento social, apesar de todas as implicações para o ensino, apesar de todas as dificuldades encontradas, eu pude perceber a importância de atividades colaborativas e a importância da interação para promover a concentração desses alunos, a autonomia desses alunos e para pensar, né, posteriormente em como nós podemos estruturar nossa aula para trazer esses alunos para interações mais humanizadas, para uma relação de proximidade, mesmo que em ambientes virtuais de aprendizagem. Então é isso, obrigada a você que assistiu até aqui.